Meu nome é Matheus Villanova, eu sou professor do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia e Ciências de Guaratinguetá, FEG-Unesp. Eu vou apresentar o trabalho Conservação da Fauna Urbana, o problema das colisões de aves em vidros, publicado no terceiro Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e Natureza. Eu sou um dos autores do artigo, juntamente dos colegas José Alexandre Matelli, José Antônio Perrella Balestieri e Paulo Valadares Soares, todos também docentes da FEG. Esse artigo é um resultado do projeto de extensão universitária Passarinhando na FEG, que é um projeto que tem por objetivo disseminar os conhecimentos e informações sobre o problema da colisão de aves em vidros e principalmente sobre as soluções para evitar esse problema. O projeto é desenvolvido pela FEG, pelo Departamento de Engenharia Civil, juntamente do Centro Acadêmico da Engenharia Civil. Bom, bilhões de aves morrem anualmente devido a colisões com vidros de edificações. Esse é um dado dos Estados Unidos e do Canadá. Não há dados consolidados para o restante do mundo, mas certamente a ordem de grandeza do problema em outros locais, em outros países, é semelhante. Com isso, o objetivo do trabalho é apresentar alguns dos principais fatores que influenciam o risco de colisões de aves em vidros e também algumas das principais soluções para esse problema. O trabalho foi baseado em uma revisão da literatura sobre a temática. Bom, o vidro é um material amplamente utilizado na construção civil, porque ele possui uma série de benefícios e vantagens, como os benefícios estéticos e a iluminação natural. Por outro lado, quando instalados sem o devido tratamento, os vidros podem ocasionar esse problema de colisões de aves, que é um problema que no contexto de cidades sustentáveis deve ser evitado. E por que as aves colidem com vidros? Basicamente por dois motivos. Porque os vidros são transparentes e ou reflexivos. Quando um vidro é transparente, as aves não enxergam o obstáculo e tentam voar através dele. Já quando o vidro é reflexivo, as aves enxergam reflexos da paisagem, principalmente vegetação ou reflexos do céu aberto, e voam propositalmente na sua direção, colidindo com o obstáculo. Aqui é importante salientar que um mesmo vidro, dependendo da hora do dia, das condições de iluminação, do ângulo que você observa, ele pode ser transparente ou apresentar reflexos. E também é importante salientar que as aves têm uma visão diferente da visão humana. Algumas tecnologias contra a colisão, por exemplo, utilizam elementos ultravioleta, que é uma faixa que algumas espécies de aves conseguem visualizar. Aqui é um exemplo no nosso campus, uma parede com muitas janelas de vidro. Pela posição de observação, nós vemos que é totalmente transparente. E aqui também no nosso campus, um vidro bastante reflexivo, refletindo aí a vegetação, ou seja, que pode possivelmente atrair aves em sua direção. Quais são os fatores que a literatura elenca que aumentam o risco de colisões de aves em vidros? O fator básico é a quantidade e a proporção do material vidro em relação a outros materiais. Aí eu tenho que entrar numa questão de projeto de concepção arquitetônica dos edifícios, ao selecionar o uso dos vidros ou de outros materiais. A vegetação é um fator importantíssimo. A sua presença ao redor dos prédios e dos vidros, as suas características e a quantidade dela que é refletida. A vegetação atua de duas formas na questão. A primeira eu já falei em relação à reflexão, atraindo as aves na direção do vidro, e a outra é em relação ao hábitat.
Quando eu tenho vegetação bem desenvolvida ao redor de edifícios, eu vou ter naturalmente uma maior presença de aves e, consequentemente, uma maior probabilidade de ocorrerem colisões. A presença de comedouros, alimentadouros e bebedouros para aves é um elemento que tem sido muito utilizado em cidades atualmente. As pessoas têm demonstrado interesse numa maior aproximação com a natureza. Então, esses equipamentos são cada vez mais utilizados. Para que um comedouro não aumente a probabilidade de colisões das aves nos vidros, é importante instalá-lo ou bastante distante, bem distante dos vidros, ou, pelo contrário, muito próximo. A literatura indica que comedouros, bebedouros posicionados a menos de 1 metro dos vidros podem reduzir a ocorrência das colisões, porque essa proximidade torna mais fácil a ave perceber que existe um obstáculo ali. Ou, quando as aves não percebem, geralmente a letalidade da colisão é reduzida, porque a trajetória do voo vai ser menor, consequentemente a colisão ocorre muitas vezes com a velocidade menor. Então cai, a priori, a letalidade da colisão. Um outro fator que a literatura elenca importante é a sazonalidade. Existem trabalhos que demonstram que há mais colisões em determinadas estações do ano. Muitas vezes isso é associado às migrações. Diversos trabalhos também mostram que aves migratórias muitas vezes são mais susceptíveis às colisões com vidros. Esses trabalhos, em sua maioria, foram desenvolvidos no hemisfério norte. No Brasil, há alguns trabalhos que demonstram que, na nossa realidade, não há uma correlação bem definida entre o fato da espécie ser migratória ou não em relação ao índice de colisões com vidros. Um fator secundário bastante interessante é a predação pós-colisão. Muitas vezes as aves colidem com o vidro, mas não morrem. Elas caem no chão atordoadas. E pela presença de animais domésticos como cães e gatos, mesmo não tendo morrido pela colisão, elas vão ser predadas vindo a óbito. Esse fator é interessante também em relação às pesquisas sobre colisões, porque a predação pós-colisão dificulta a contabilização efetiva das mortes pela colisão. O que fazer, então, para evitar as colisões de aves em vidros? Basicamente, qualquer intervenção, qualquer elemento que torne o vidro visível vai ser efetivo para evitar as colisões. Aqui é um exemplo do nosso campus, uma vidraça da biblioteca. Nós poderíamos inserir diversos tipos de elementos, baseados em adesivos, em películas, em fitas, em cordões, formando pequenas cortinas, pinturas com tinta, jateamento, de diversos formatos e orientações. Aqui no caso eu ilustrei um formato bem típico, que são as fitas, as linhas verticais, tenho linhas horizontais, tenho elementos pontuais. Além disso, há uma série de elementos que eu chamaria de estruturais físicos, como telas, grades. Novamente, tudo que permite que a ave visualize a presença do vidro ou impeça que a ave voe em sua direção é efetivo contra colisões. É possível produzir soluções em casa de baixo custo? Sim. Porém, para que elas sejam efetivas, é necessário que alguns fatores sejam considerados. E quais são esses fatores? O espaçamento entre os elementos, o tamanho dos elementos, o contraste e a instalação, a forma de instalação. A literatura apresenta a chamada regra 5 por 10 centímetros, ou seja, elementos posicionados verticalmente, como na imagem superior, devem estar espaçados no máximo de 10 centímetros entre si. Já elementos posicionados horizontalmente, no máximo 5 centímetros. Essa é a famosa regra 5 por 10. O tamanho dos elementos é importante para permitir que as aves efetivamente os visualizem. A literatura indica que, por exemplo, no caso de faixas, uma espessura mínima, uma largura mínima é de 7 milímetros.
O contraste dos elementos é importantíssimo, depende do tipo do vidro, do tipo do ambiente, da iluminação. Quanto maior o contraste do elemento em relação ao ambiente e à paisagem, melhor, mais visível ele será para as aves. E todos os elementos devem ser instalados preferencialmente do lado externo do vidro, para garantir que as aves os visualizem. Se eu tenho um vidro reflexivo e instalo o elemento do lado interno, pode ser que ele não seja visualizado pela ave, não evitando assim a colisão. Essas foram as principais tecnologias e causas das colisões de aves em vidros de edificações. Quem tiver interesse na temática, por favor, acesse o site do nosso projeto, que está apresentado aí na tela. Com isso, eu concluo a minha apresentação. Muito obrigado